Vinícius Júnior vem numa temporada claramente abaixo da anterior e a imprensa espanhola já começa a investigar as razões e desenvolver a seguinte tese: olha, a bola de ouro ainda mexe com o Vini. Ele sentiu a injustiça da noite de 28 de outubro do ano passado e nunca mais foi o mesmo. Será que as coisas estão ligadas? Bom, os números mostram que é possível existir uma correlação. É disso que a gente vai falar. É de uma matéria do Marca que saiu nesse sábado. Mas antes você vai deixar o seu like, vai se inscrever aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos e lives. Bom, Vinícius Júnior veio de uma noite desastrosa contra o Arsenal no Emirates. Não teve uma única finalização no gol, um único passe-chave, mas é preciso dizer que foi uma noite desastrosa também de todo o Real Madrid. Eu entendo que a cobrança nesse momento venha em cima do cara que mais entregou nos últimos anos, que deu 2 títulos de Champions, marcando gols em 2 finais e sendo decisivo ao longo dos mata-matas, como na temporada passada. Ele faz gol contra o Leipzig, gols contra o Bayern, decide contra o City, faz gol na final. Eu sei que a cobrança vem em cima de quem entrega mais, ou já entregou mais, ou pode entregar mais. Mas a gente precisa também destacar. É uma temporada em que a diretoria não trouxe as reposições de novo, o Ancelotti não conseguiu encontrar as mesmas soluções e o time está sucumbindo, o time hoje é caótico, o time executa mal várias coisas em campo e obviamente que num coletivo desajustado você vai sofrer. Nem sempre vai dar para tirar coelhos da cartola, conseguir vitórias mágicas quase que milagrosas como o Real Madrid conseguiu com o Vinícius na temporada passada. A noite no Emirates realmente foi muito ruim. Foi a pior da temporada. Uma temporada que, se você olhar em termos de números, ela não está tão abaixo da anterior. Porque nessa temporada, até agora, o Vinícius tem 20 gols e 12 assistências. Na temporada passada, ele fez 24 gols e deu 9 assistências. Ou seja, ele superou o número de assistências da temporada passada e está muito próximo de igualar e até superar o número de gols. Não é um desastre nos números. Porém, no recorte de 2025, e aí entrando um pouquinho no que a matéria do Marca trouxe nesse sábado, no recorte do ano, o Vinícius marcou apenas 6 gols e deu 4 assistências. Em 23 jogos disputados em 2025, o Vinícius tem 10 participações para gol. É menos da metade do número de jogos que ele disputou. Então, nessa segunda parte da temporada passada, que foi tão forte, que foi decisiva para o Vini ser candidato à bola de ouro e ganhar o The Best, nessa temporada está acontecendo o contrário. É a segunda metade mais fraca de uma temporada em que você não lembra de grandes noites do Vinícius. Você vai pegar o resumo do que foi o ano, você pega os principais jogos do ano, tem um hat-trick contra o Dortmund, tem assistência na Supercopa contra a Atalanta na Supercopa da Europa, tem hat-trick contra o Osasuna, 2 gols contra o Salzburg na Champions, assistência contra o Barcelona numa derrota de 5-2 na Supercopa. Então não é aquela noite que você fala, pô, tem 3, 4 jogos aqui que o Vini acabou, botou embaixo do braço, decidiu. Isso não está acontecendo na temporada. Então, o que a matéria do Marca trouxe hoje foi também a percepção de que aquele Vinícius que passava por cima dos adversários, a gente não está vendo na temporada. Aquele Vinícius que colocava medo no adversário, a gente não está vendo nessa temporada. É um Vinícius também com um comportamento diferente. E aí, pegando o recorte da bola de ouro, o que a matéria do Marca começa a desenvolver em termos de raciocínio? Olha só, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui que depois de outubro, depois daquela segunda 28 de outubro de 2024, os números do Vinícius caíram. Até a cerimônia da bola de ouro, segundo a matéria do Marca, a média de gols e assistências do Vinícius por partida era de 0,87. Depois daquilo que eles chamam de pesadelo de Paris, a média baixou para 0,66. Então é um Vinícius que hoje participa menos de gols, tem números inferiores. E depois da premiação da bola de ouro, essa queda foi notada. E aí é difícil você brigar com o número, né? Ele é bem objetivo aqui e eu acho que ele ilustra bem o que a gente está vendo. Ele complementa a análise que a gente faz de campo, de que não é o mesmo Vinícius dos últimos anos, das últimas temporadas com a camisa do Real Madrid. Se de fato a injustiça que ele sofreu, porque para mim foi uma grande injustiça, eu disse isso aqui em todos os espaços que eu ocupo, que foi uma grande injustiça dar o prêmio ao Rodri, que não foi, se bobear não pegou nem top 3 em importância do título da Euro da Espanha. Se bobear não está nem entre os 3 melhores jogadores daquele título.
Foi uma grande injustiça. O jogador que gerou impacto em todo o mata-mata da Champions, foi o melhor do mundo e não ganhou a bola de ouro. Se isso mexe com o Vinícius até hoje, duas coisas. A primeira, só é possível detectar isso com precisão convivendo com o Vinícius no dia a dia. É o staff do Vinícius, é a comissão técnica do Real Madrid. Eles são os mais indicados para avaliar isso, para entender se de fato a explicação passa por aí. E a segunda coisa, ele é ser humano, tá? Eu não vou chegar aqui e dizer, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, não tem que se abalar, o cara é profissional, tem que dar a volta por cima. Sim, ele é profissional, mas ele não é uma máquina, ele é um ser humano, o ser humano tem sentimento. E ser vítima de uma injustiça, você suar, trabalhar, se dedicar tanto e tirarem um negócio de você, sabe-se lá por qual motivo, porque isso também deve ficar na cabeça, né? Caramba, por que, cara? Essa injustiça contra mim, os caras não gostam de mim, os caras não gostam da cor da minha pele, os caras não gostam de onde eu vim. Pelo amor de Deus, você imagina como deve ser passar por isso? Claro, ele não é máquina, ele vai sofrer um abalo, ele vai ter um período de assimilação para isso. Ele vai ter um período para digerir tudo isso. E esse período é variável, depende de pessoa para pessoa, vai de indivíduo para indivíduo. Mas só tem um ponto aqui. Acho que lamber essa ferida, ok, pode durar um tempo, mas isso não pode se prolongar por tanto tempo. A gente já está falando de quase 6 meses que o prêmio passou. 6 meses. É tocar em frente. Existem grandes desafios no maior clube do mundo. Veja, o Real Madrid perdeu 2 seguidas. Tudo bem. Não são derrotas leves, né? Ele tomou 3 do Arsenal no Emirates e está virtualmente eliminado da Champions. Mas olha o tamanho da crise que se instala no Real Madrid com 2 derrotas. É fim do mundo, é o maior clube do mundo. Real Madrid corre o risco de passar a temporada em branco, sem conquistas e vendo o Barcelona ganhar títulos, no plural. É muito possível que o Barcelona ganhe em espanhol, acho que é favorito para a final da Copa do Rei daqui a alguns dias contra o próprio Real Madrid. Imagine o abalo que isso vai causar. A caça às bruxas que vai ser. Vai sobrar para todo mundo. Seu Ancelotti provavelmente não termina o contrato, se isso acontecer, né? Mbappé vai tomar pancada, Rodrigo vai receber críticas e o Vinícius então nem se fala. Porque a própria matéria do Marca diz o seguinte, o Vinícius sempre aprendeu na base da pancada, às vezes com muita injustiça, a realidade do futebol. A mão que afaga é a mão que bate. Ainda mais no Real Madrid. A caneta que elogia ou o teclado, né, é o mesmo que critica. E se critica mais daquele que se espera mais. Eu vejo muita gente também falar, poxa, por que não é feita uma cobrança nesse nível ao Rodrigo, por exemplo? Se você for olhar os números do Rodrigo na temporada, eles são muito parecidos com os da temporada anterior. O Rodrigo tem quase o mesmo número de gols da temporada anterior e superou o número de assistências da temporada anterior. É um patamar parecido com o do Vinícius Júnior. Os números são muito parecidos. O que pega? O Vinícius já foi protagonista muito mais do que o Rodrigo no Real Madrid. Acho que o Rodrigo deveria receber muito mais destaque. Acho que o Rodrigo muitas vezes foi decisivo e foi menos elogiado por isso do que merecia. Mas a cobrança sempre virá em cima do Vini. Na hora que alguém for olhar rendimento individual, queda de alguém e avaliar números, ele vai pensar primeiro no Vinícius. Foi o cara que decidiu 2 Champions pra gente. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, para quarta-feira eu tô muito curioso para ver como vai ser esse ambiente no Bernabéu, porque o Vinícius vem de tomar vaia da própria torcida. Quarta-feira é aquele dia do torcedor carregar no colo, sabe? Estão prometendo aí uma grande mobilização, decorar todo o estádio, cantar durante os 90 minutos. O Real Madrid vai precisar disso e o Vini vai precisar disso, porque o Vini já lida com muitos ambientes hostis. Quando o ambiente hostil vem da própria torcida, aí fica muito difícil você dar a volta por cima, por mais força mental que você tenha. Estou muito curioso para ver o ambiente pro Vinícius Júnior e o quão confiante ele vai estar para tentar, para partir para cima, porque precisa, né? O time está perdendo de 3-0. Quarta-feira vai ser muito importante para ver se o Vinícius muda essa percepção que a matéria do Marca está deixando, de um jogador que está sentindo um mau momento e talvez ainda sentindo a injustiça, sim, injustiça com I maiúsculo, que ele sofreu em Paris no fim do ano passado. O que você pensa? Você acha que a razão é essa mesmo? Ou tem outra explicação para o momento ruim do Vinícius Júnior? Deixa a sua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.